E aí, gente, esse é o podcast Perspectivas, um podcast pra gente falar de assuntos importantes ou não, pela perspectiva de duas ou mais pessoas. Eu sou a Fernanda Toito, E eu sou o Hugo Vicente. então roda a vinheta. Perspectivas. E aí, estamos gravando um videocast. Olha, gente, passada. Eu É tô uma linhagem. nervosa. Eu tô uma linhagem assim. Será que eu falo olhando pro microfone ou eu olho pra telinha? Eu olho aqui pro celular, eu não sei o que eu faço. Chique, uma linhagenzinha assim de milhões. Gente, tem toda uma estrutura. E olha, eu quero saber se vocês gostaram do look, porque assim, A gente tá uma coisinha assim. a gente tá no estilo Orgulho da OMS. Né? Mas é porque, gente, eu tô um pouco resfriada. Então, pra garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas nesse vídeo, nós estamos mascaradas. Eu não garanto que eu vou ficar o episódio inteiro com a máscara, porque essa máscara é infantil. E aí ela pega atrás da minha orelha. Então tá bom. Mas assim, vou Mas fazer o meu quem máximo. tá resfriada sou eu, hein, gente. Tô ficando tranquilo, tá? Tá tudo Mas eu faria meu máximo. Faria meu máximo. Pra Isso, ficar... e a gente tá com as 3 vacinas, já falamos disso em outros episódios. Se você não tá sabendo disso é porque você não viu os outros episódios. E hoje é um episódio especial por 2 motivos. Primeiro porque é o último episódio da primeira temporada, porque já está confirmada a segunda temporada. Gente, já confirmamos, entendeu? O canal AMC tá querendo comprar a Fox News. Vocês não estão entendendo. A Netflix já perguntou, e aí, quando vai sair a websérie e tudo mais? Então. Tá uma linhagem, viu? Então, se você está nos ouvindo pelo Spotify. ou Applecast ou... Não tá nenhum desses daí, eu acho. Só tá no Spotify. Por Só enquanto, só tá no Spotify. Mas a galera. gente vai organizar isso nesse ato. A Isso, gente na vai segunda organizar temporada vai estar. Todos os em episódios todos- vão estar em todas outras as plataformas. A gente precisa de um tempo aí pra se adequar. E a gente resolveu fazer em videocast pra responder as perguntas de vocês. E o outro motivo pelo qual esse é um episódio especial é porque temos a companhia de Dimitri Gabriel. Mostra o pezinho aí, Dimitri. Você vem Mostra o mais. pezinho, gente. Ai, é pra chegou. quem tá vendo o videocast, tá? Pra quem tá Ele só no chegou. podcast mesmo, finge que você viu um É. pezinho aí. Exatamente. É isso. É o pezinho do cabelo. É o pezinho do cabelo, não, porque ele Isso. entrou com a cabeça aqui. E aí, Amora? Estamos aqui sobre o que é esse episódio de hoje. Bom, se você já seguia o podcast nas redes sociais, que são... Pode perspectivas. Exatamente, você já sabe que a gente perguntou lá numa das nossas publicações. Lembra de sempre ficar de olho, galera. Assim, dá uma olhadinha, dá uma curtidinha, dá um trabalho fazer isso aqui. Nossa E é Senhora. importante ter vocês lá comentando, curtindo, pra gente saber o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, o que a gente pode corrigir, todas essas coisinhas assim. Não que a gente vá fazer, tá? Mas que a gente pode fazer. A gente Então não isso é promete bacana nada, de mas acontecer. a gente... Mas enfim, nós deixamos lá na nossa publicação da semana Não, da semana... Faz umas 3, 4 semanas. 3, Não. quando sair esse podcast. Ah, tá bom. Faz umas 2 semanas a gente publicou... Bacana. Sorry. Faz umas 2 semanas a gente publicou uma postagem falando assim: mandem perguntas pra gente responder no último episódio da temporada. Pois bem, que é este o último episódio da temporada, nós vamos responder essas perguntas que vocês mandaram, seja nos nossos stories ou lá nos comentários dessa publicação. Tá É passada? isso. Então aí a gente tá dando essa função pro Dimitri, ele vai olhar as perguntas que tem e vai escolher e vai lançar aqui pra gente. A gente já deu uma lida nelas e eu confesso que tem umas que eu fiquei assim, tudo bom? Deu o erro do Windows. Deu erro do Windows, tela azul. Mas a gente vai dar o nosso melhor aqui para responder Exatamente. com a sinceridade de sempre. Bora lá, Jimmy, qual é a primeira pergunta que você vai sortear? Sortear não, né? Escolher. É ótimo que eu tô sorrindo assim, mas não tá aparecendo, né? Vou não. smizing, sorrindo com os olhos. Matheus A. Monteiro perguntou: qual é a maior dificuldade e a maior alegria de gravar um podcast? Ai, pera, um momento. Gente, a gente vai divulgar os nomes das pessoas? É bacana? Não é bacana? Melhor não? Melhor sim? Sei. Eu acho que não os tem que... problema, porque não Os tem que nenhuma tão- pergunta polêmica que... Então, chique show. É, Obrigada, Matheus, por ter enviado essa pergunta. até porque tá lá nos comentários, né? É, exatamente, Matheus. Você fez nos comentários, não tem essa opção Esse tá de... dos comentários, não Se é? quisesse anônimo, tinha mandado na DM, né, galera? Vamos combinar. Então repete aí a pergunta pra gente. Qual é a maior dificuldade e a maior alegria de gravar um podcast? Quer começar? Você quer começar? Eu posso começar. Manda ver. Olha, eu acho que a maior dificuldade é bater agendas É, concordo. e conseguir, tipo, porque a gente gosta, gente, nosso favorito é gravar presencial.
Porque a qualidade do áudio é melhor porque tem as duas com o mesmo microfone, fica uma coisa mais uniforme, a gente se conecta muito melhor quando tá junta. Então acho que isso acaba se tornando uma dificuldade, a questão das agendas. Qual é o resto da pergunta? A maior Maior alegria, pra mim, é poder te encontrar. Eu acho que para além do encontro, a maior alegria também é poder fazer o que a gente faz de melhor, que é conversar, se conectar. Gente, tem uma coisa que eu e a Fernanda a gente faz, sempre que a gente tá junta, tem uma conversa. Não que a gente chegue, tipo, no episódio de filosofia a gente falou sobre isso, que a gente literalmente filosofe, mas sempre tem, a gente tira alguma coisa das nossas conversas, né? Nunca é uma conversa muito simples. Tirando quando a gente vai fazer qualquer coisa, tipo, cozinhar, sei lá. Eu acho que existe... Acho que foram raras as vezes, mas eu não consigo me lembrar. Eu tô colocando assim, foram raras as vezes, porque pode ter existido esse momento, mas tem sempre uma coisa leve, mais do dia a dia, e a partir disso a gente fala assim, meu, como que a gente chegou nesse assunto aqui? A gente começou de algo muito cotidiano, muito banal, vamos dizer assim, e a gente consegue chegar em lugares mais profundos e olhar pra dentro e rever coisas. Eu, pelo menos pra mim, é sempre nunca é banal te encontrar. Eu já falei isso, né? Nas últimas fotos minhas que eu fiz, que ela tirou. Tem sempre algo que eu saio diferente, que eu saio movida mesmo. E eu acho que é através dessa conexão mesmo que a gente tem do blá blá blá. E vai fazer 8 anos que a gente é amiga daqui a pouco. Jura? Juro. Já 8 anos? Já. 2014. É mesmo, passada. Então, gente, tá passada 8 anos. 8 anos. Mas eu sinto que a gente se conectou muito melhor desde que eu mudei pra São Paulo, a gente conseguiu se conectar muito mais, porque estar perto é realmente, gente, a nossa conexão juntas funciona muito melhor quando a gente tá perto uma da outra. Sim. Tipo, a gente realmente consegue fazer isso acontecer, né? E agora a gente tem conseguido fazer muito mais, felizmente. Então, pra mim, tá assim, tipo, milhões. Deu pra responder a pergunta? Acho que deu. Acho que sim, né? Temos outra? Aliás, eu acho que vocês já responderam, mas eu vou continuar fazendo a pergunta, Tá. que também é do Matheus, que é: o que motiva vocês a criar conteúdo? Raiva. Mentira! Raiva, ódio, decepção. Não. Não, vai. Fala você primeiro. Se for falar de conteúdo de um modo geral, é porque algo produz conteúdo de outras coisas também. Então eu vou falar desse conteúdo aqui. E a gente já falou um pouco em algum episódio, provavelmente lá no começo, que surgiu mesmo de algo que é muito inerente à nossa relação, que é essa troca, e de que a gente achou válido expor isso pro mundo. Essa maneira de dialogar, de conversar, de se conectar, de olhar para as coisas mesmo, de encontrar outras possibilidades olhando para as coisas, para os assuntos da vida, para outras realidades. Então, para mim, a minha motivação, assim, agora, né, depois desse primeira temporada, eu diria que é a troca. Não só entre nós duas, mas com as pessoas que têm acompanhado o podcast, assim, mais de perto. E tem dado feedback, tem mandado pergunta, e a interação e o engajamento que as pessoas falam. E a gente fica muito com essa palavra engajamento, e às vezes meio focada em número, mas não é o tempo, sabe? É a energia que as pessoas dispõem pra trocar uma ideia sobre aquilo que você propôs. Isso pra mim me motiva. E pra além, eu acho que daqui é o que me motiva na vida, assim. Então por isso que pra mim tá conseguindo realizar esse projeto que às vezes a gente tem tantas ideias e é difícil concretizar por conta das dificuldades, enfim, agenda, dinheiro, emocional. Desculpa, não queria falar. Vai ter um Vai pi. ter, ela Mas não vocês deixa. sabem de quem ela falou. Ela não deixa eu falar o nome dessa pessoa. Enfim, então pra mim acho que a minha motivação pra esse projeto é essa. Eu concordo. Eu acho que o podcast, gente, pra quem não sabe, ele foi uma ideia inicial da Fernanda. Ela falou que queria fazer um projeto assim. Eu já tinha em mente projetos relativos, que eu digo, porque eu queria já criar um podcast. Não ia ser com esse foco da gente falar sobre assuntos diversos, eu ia falar realmente sobre o que eu já faço nas minhas redes sociais, que é conteúdo LGBTQIA+, informações sobre isso. Mas quando a Fernanda falou sobre, a gente podia fazer isso
juntas, né? Criar uma coisa assim. Foi muito de uma conversa que a gente já tava tendo. Se eu não me engano, você tava. Posso falar? Pode. A Fer tava tendo umas dificuldades, assim, por conta da pandemia. Ela tava se sentindo meio mal de não. Você tinha até comentado lá, tipo, uma pessoa tinha comentado sobre. Não. A gente não tá. Tipo, as pessoas que ficaram em casa realmente, sabe? Eu e a Fernanda somos pessoas que realmente ficamos em casa, que nos cuidamos ao máximo possível, que estávamos tentando manter a quarentena de verdade. Então, tem esse lance da gente se sentir meio idiota vendo todo mundo fazendo o contrário. E aí isso tava dando uma certa ansiedade, né, amiga? Tipo. E aí, de uma conversa que a gente tava tendo juntas, acho que você tava tendo Tava tendo uma crise de ansiedade e falei com ela. E aí a gente conversou, a gente acabou relaxando mais. E aí no final dessa conversa, quando a gente já tava se despedindo, a Fer comentou sobre criar uma coisa assim, pra gente conversar e tudo mais. Porque podia ser um alívio pra outras pessoas também, né? De tipo, escutar, a gente conversar. Conversar com a gente também, porque aí vem as redes sociais. Uhum. E eu acho que isso é o que mais me motiva. Você ter me trazido essa questão e eu perceber que isso pode ser uma necessidade para outras pessoas e a gente já conseguir fazer dos nossos papos que nos relaxam. Uhum. Por mais que eu não tenha crises de ansiedade, foi muito difícil para mim também a pandemia. E eu senti que sempre que a gente conversa, eu sinto que a gente tem... A nossa conexão consegue trazer pra mim uma tranquilidade. Então acho que isso podia ser benéfico para outras pessoas também. E aí na hora eu já falei assim, amiga, acho que isso é legal, acho que a gente pode fazer acontecer. Demorou um pouco, porque a gente foi fazer a identidade visual e tudo mais. Mas quando eu apresentei pra você, a gente só ficou na dúvida dos nomes, né? Mas a identidade que tá agora já era a identidade que eu tinha mostrado, mudou pouquíssima coisa. Só a mesma questão do nome e tal. E aí a gente começou e foi tudo, né? E foi. Acho que é isso que me motivou mais. Foi o porquê de você ter trazido e eu perceber que poderia ser benéfico. Adorei essa pergunta, porque agora eu posso saber mais. Eu não falo isso pra Fernanda, gente. Olha aí vocês me expondo. Que isso, hein? Bonito. Vai, Jimmy. Vem com tudo. O Mel que perguntou, qual a opinião de vocês em relação da cultura mudar o seu modo de pensar? Caceta. Ai, nossa, gente, eu tô com saúde. Ai, calma. Quase que eu travo. Estamos só na saúde hoje. O que a gente acha da cultura mudar o nosso modo de pensar? É isso? O que eu acho? Eu acho que eu adoraria que isso acontecesse com mais frequência. Eu acho que é fundamental. Né? A gente percebe, pelo menos no Brasil, a diversidade de cultura que tem aqui. A gente percebe, é visível a cultura predominante, né? Uhum. Então, eu não acho que ela é tão benéfica, essa cultura predominante. Eu tenho entendido que ter outras culturas como possibilidade no nosso país tem feito mudanças muito bacanas e que isso deve acontecer no resto do mundo. Provavelmente não posso dizer porque eu não moro no resto do mundo, mas eu acredito que resgatar também as culturas é muito importante, porque, querendo ou não, a gente vive num mundo onde a branquitude destruiu grande parte das outras culturas. Ou, se não destruiu, ela praticamente apagou outras culturas. E aí tentar resgatar essas culturas é muito importante, porque a gente consegue perceber lugares de pertencimento. Uhum. Eu acho que... Nossa, eu respondi essa pergunta, nem sei se Respondeu eu tô falando. maravilhosamente bem. Talvez. Eu queria só acrescentar uma coisa, Uhum. porque eu não vou repetir porque eu concordo com o que você falou. Quando a gente pensa em cultura também, o Mel que colocou, né? A cultura mudar a nossa maneira de pensar. Uhum. Mas a maneira como a gente pensa também altera a cultura. Porque a cultura nada mais é do que o que é cultura, né? Porque quando a gente fala, é né? cultural. Tá, cultural então foi construído por grupos organizados, por uma sociedade, né? Quando a gente vai criando uma identidade a partir das nossas práticas, do nosso cotidiano, não é algo assim, né? Tipo, eu lembrei agora daquela frase do Gil, que voltou agora na internet de novo recentemente, que cultura não é pra poucos, assim, cultura é arroz e feijão, mano. Exato. Cultura é pra todo mundo, o tempo inteiro, todo lugar. Então eu acho que existe essa relação, assim, de a cultura muda a maneira de pensar. Eu diria que
o contato com culturas diferentes muda a nossa maneira de ver as coisas, a nossa perspectiva. Muda. Eu acho que existe uma questão de perspectiva. Eu não quero invadir o. Pode o responder. Relaxa. Oxe, responde. Mas eu acho que assim, dá pra gente chamar de cultura, definir ela resumidamente em uma perspectiva como um padrão de pensamento. Aham. Porque é um padrão, é o pensamento padrão daquele povo, daquela comunidade. Aham. É, Então, exato. E aí eu acho que é o contato com diferentes culturas que a gente muda também a nossa maneira de pensar. E mudando a nossa maneira de pensar, a gente vai mudando, talvez, né? a cultura vai evoluindo. A cultura Ela é acho que ela vai se importante. transformando, né? Porque eu não acho que foi uma evolução tipo assim, que aconteceu. Não, né? evolução foi um termo errado. Não, mas vai eu entendi o que você quis dizer. Acho que é nesse Eu acho sentido. que a cultura, ela acaba por permear, digamos assim, todas as outras questões sociais. Então, a cultura contribui para as leis, porque, por exemplo, se a gente percebe, vou dar um exemplo aqui básico, mas pessoas não binárias ou terceiro gênero, digamos assim, sei lá, que antes era considerado assim, existem há muito tempo. Só que foi uma cultura destruída Sim. pela branquitude quando sequestraram as pessoas pretas, escravizaram e tudo mais. E aí, a gente percebe que, ao tempo que demorou pra gente sentir pertencimento, entendeu? Tipo, sentir como a gente pode fazer parte de algum lugar. Demorou muito, as questões LGBTQIA+, também. Já existíamos desde sempre. Uhum. Então, eu vejo que a cultura acaba por contribuir para outros sentidos. Tipo, se a gente percebe, como tem percebido, que existem outros gêneros para além do que foi padronizado socialmente pela branquitude, digamos assim. Por uma cultura eurocentrada. Isso. A gente consegue ver que essas leis podem modificar a partir de que as pessoas conheçam. Então, tipo assim, o contato que a minha avó tem comigo, ela já sabe que existem pessoas não binárias. Se ela entende exatamente o significado, talvez não. Mas vivendo comigo e convivendo, ela vai perceber e vai entender. Óbvio, para pessoas que estão abertas, tá, gente? No caso da minha família, felizmente, são pessoas abertas a quererem aprender. Mas eu acho que isso também modifica. E aí isso faz com que outros corpos trans, não binários, ou que sejam binários, busquem por leis. E isso faz parte de uma cultura que a gente tinha deixado, tipo, não tinha deixado, mas infelizmente tinham apagado da nossa vivência. Então eu acho que também tem isso, sabe? A cultura, ela permeia outros campos também. Então faz com que as leis existam, faz com que tudo possa fluir na sociedade. Por isso que não tem como viver sem cultura. Viu, galera? 13 nas urnas. Eu não sei qual que é o lado que fica certo. É isso. Dos dois lados. Mas é assim, gente, não é do outro jeito, que o do outro jeito é ruim. Vai! Agora uma pergunta pra quebrar um pouquinho de gelo, mas pra mim e pra Hugo, porque a Fernanda... Mas chega de assistir Harry Potter, Fernanda? Foi a Flávia, né? Foi a Flávia Toito. Não! Ó, não sei, não entendi. Tá focando, meninas? Não, gente. Qual o Sim. problema de eu assistir Harry Potter de novo e de novo e de novo? Britney Spears, que escreveu, dirigiu os filmes, tudo. Quer dizer, escreveu o roteiro, que dirigiu. Então, a cada dia eu perco mais interesse, sabia? Por Harry Potter. Eu tenho uma questão porque é muito difícil, gente, eu consumir uma pessoa que copiou tanta coisa. Depois você vai ver a criatividade dela ali, olha, e que se aproveitou de umas situações, tipo, o queerbait que ela deu, tipo, depois de ter lançado todos os livros, falar que, o Dumbledore... Mas, gente, o Dumbledore não era visível dele ser um homem gay? Não era, você não escreveu nada disso, então você tá fazendo um queerbait, porque pode ser ou pode não ser, a pessoa interpreta da forma que quer. Isso é queerbait. A partir daí eu já tinha ficado com meio preguiça dela. E aí quando veio todas as questões transfóbicas, fui dando mais preguiça mesmo. Eu só assisto se, tipo, tá passando num canal e aí tô assistindo. E se fosse pra eu reassisti-los, teria que ser por meios ilegais pra não dar um centavo pra ela. Tipo, eu não vou assistir na HBO Max, e eu sei que tem lá, pra não dar nenhum centavo pra ela. Eu tenho todos os Blu-rays, né? Então eu costumo Então você já deu seus centavos pra ela. Mas é isso, entendeu? eu não sabia, né? Não, mas então, você já deu centavos, agora não vai fazer diferença se você reassistir. Exato, mas eu perdi tesão também, tipo, em assistir a
A E você não saga assiste nova. quanto você assistia antes, que era assim, gente. Você falava que a Fernanda ela deixava passando o filme. Hoje eu deixo outras séries e tudo mais. Mas é pelo menos umas 2 vezes por ano eu faço isso tudo de novo. Pra vocês verem a quantidade que eu assistia. Então, Mas eu vi que lançou agora do negócio do Dumbledore lá, e eu falei pro Jimmy, antes de ontem, que eu fiquei com vontade de assistir só porque me chamou atenção ali aquele nome. Mas aí vamos ver por onde eu vou assistir. Mas eu dormi. sim, minha amiga. Sim. A gente já falou desse lugar aqui. Gente, se a polícia tá batendo aqui, ó, na minha porta lá. Mas pra mim eu fico... Cara, eu tenho uma tatuagem, entendeu? Uhum. E eu cresci lendo esses livros e eu vou guardar isso. Gente, o sim. pano da Fernanda tá aí, entendeu? Ela tá Não, com eu o não pano passo dela. pano pra ela. Não, mas o pano pra você querer continuar assistindo, entendeu? Tipo, o pano de tipo assim, quem escreveu foi a Britney. Entendeu? Essas isso é uma coisas piada, pra mas assim... conseguir, tipo, assistir tranquilo. Pra eu me desvencilhar dela, porque pra mim, tipo, eu olho a obra dela e eu falo, gente, como que uma pessoa dessa conseguiu escrever isso, assim, sabe? Porque ainda mais eu fico mais com lembranças do livro, assim, e de coisas que, por exemplo, quando meu pai morreu, vinha nítido na minha cabeça trechos do livro que eu consegui assimilar e compreender muito mais só depois de ter experienciado a perda do meu pai. Então, tá atrelado a coisas minhas muito profundas, assim, sabe? Até desse amparo, desse apoio, de uma questão de construção de caráter, de amizade ali, que eu realmente eu cresci Sim. com esses personagens. Então, pra mim, foi muito... Nossa, foi muito duro quando eu vi tudo. Sabe quando você vai até, tipo assim... Meu, não dá mais. Não dá, já deu todas as oportunidades. Sim. E já as pessoas tiveram paciência com ela, sabe? Ui. De explicar e repetir, mas aí ela continuou fazendo, então... Mas assim... A cantora Tinashe, gente, publicou, se eu não me engano, ou essa semana... Nós estamos gravando agora... No aniversário do Pedrinho! Hoje é Aniversário do Pedrinho! Pedro. Feliz Parabéns, aniversário, amor. Pedro! Dia 10 de junho, gente. E nessa semana, a Tinashe mandou ela calar a boca. Ela falou mais merda? Falou, amiga. Ela tá continuando falando Ela merda. continua falando Só merda. que assim, eu como uma pessoa que sempre fui fã da saga, do Harry Potter, a original, né? Eu sinto que eu ainda tenho uma relação com a obra, mas eu já não tenho mais uma relação com a autora. Exato. Porque eu cresci querendo escrever histórias, contar histórias, e isso é uma vontade minha que eu ainda tenho. E antes eu até achava ela um ídolo, que hoje eu já não tenho mais como um ídolo, mas ainda assim a obra não vai sair da minha vida. Não tem como sair. Ela fez parte da minha... Foi os livros que me fizeram ter vontade de ler livros. Então... Exatamente. Eu Entendi. comecei minha leitura, assim, engajada mesmo com Harry Potter. Sim. Viu, Flávia? Você achou que ia ser uma pergunta assim, você vive assistindo um filme repetido? Toma. Você não esperava. Next question. Próxima pergunta. Se tivesse uma máquina do tempo, voltariam a qual ano? Isso aí foi o Pedro. Sim. Sobre filosofia a sério. Acho que vai ter que acelerar o vídeo nessa hora que a gente tá pensando. Bacana. Olha, gente, pra mim não é tão difícil responder pra quando eu voltaria. 2018, mas é se eu voltaria, entendeu? Porque assim, obviamente eu voltaria pra quando a minha mãe tava viva. Só que eu não sei se eu faria isso, se eu pudesse. Eu não sei se eu faria, porque assim... já me afetou, então não teria como eu ficar inerente a tipo, eu volto e deixo tudo acontecer igual. Não. Então eu acho que isso poderia ser prejudicial, porque se desse alguma outra coisa que eu não esperasse que ia acontecer e modificasse todo o meu futuro e tudo que eu já passei, que é todo o meu futuro que atualmente é o presente, eu não sei se eu ia aguentar mesmo. Então essa é a minha resposta, galera. Voltaria pra qualquer ano que a minha mãe estivesse viva. Eu vou chorar. Bacana, gente. Um episódio bem tranquilo, hein? Justamente no videocast. Eu acho que a minha resposta é parecida, sim. Mas eu acho que
Eu voltaria com certeza pra algum momento onde nós 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, tivemos alguma experiência assim juntos realmente feliz. Eu não sei que ano isso seria exatamente. Eu sei que foi a pergunta, né? Que ano não tem como. Porque... Mas eu não faria nada a vontade de voltar não seria pra fazer algo diferente, sabe? Então, Mas tipo, você ia conseguir não fazer? Você não ia querer depende. impedir que Então, acontecesse? no meu caso é pior ainda, né? Não sei, porque o meu foi um acidente e eu tava envolvida. Então, nessa perspectiva... Mas de certa maneira o da minha mãe também foi acidente. Porque foram erros médicos que aconteceram. Eu poderia E você- falar pra ela tá, fazer, ir direto e esses poder continuar detalhes eu viva, não- talvez. Tá. Então eu não sei se eu ia querer fazer isso, gente. Então, quando entra nesse ponto, por isso que eu acho que eu iria pra um outro momento, talvez, anterior, assim. Onde eu... Mas aí, tipo, e aí depois pular de volta pro presente? Ah, se desse pra voltar pro presente, com certeza, gente. Aí eu voltava em vários momentos feliz. Eu geralmente não ficou tenho em memórias aberto. ruins com a minha mãe. Então, assim, eu poderia voltar pra praticamente qualquer um. Ficou em aberto, porque, tipo, se fosse pra eu voltar pra, tipo, voltar pra viver tudo de novo, nem Não, jamais, gente. Jamais. Não, nem jamais. ferrando. Não pode esquecer. Nem ferrando. Eu voltaria pra algum momento, talvez mais da minha infância, eu acho. De alguma viagem, sabe, sei lá, em algum momento que a gente tava... Acho que talvez teve uma vez que a gente pegou um trânsito ferrado de Peruíbe pra Santos. 6 horas de viagem. Vocês conhecem o trajeto? Bom, mas era há 20 anos atrás, mais. Nossa Senhora. Não tinha imigrantes, era Anchieta. Exato, e era vai e vem. E pra mim era um momento muito gostoso, assim, que tava os 4 juntos, a gente ia brincando, inventando brincadeira. Acho que eu voltaria se eu pudesse, sei lá, voltar no tempo pra viver alguma coisa de novo e depois voltar pra cá. Eu voltaria pra qualquer Natal meu em família. Qualquer. Gostoso. Quando a minha mãe tava viva, no Sim. caso, né? Isso também é bom. Qualquer Natal, porque assim, por mais que a minha mãe não gostasse do Natal, ela planejava tudo. Junto com todo mundo, assim, tipo, ela não deixava de fazer acontecer. E Natal é a minha época favorita, não por causa do significado cristão, galera, mas pelo significado familiar que tem pra mim. Então, acho que eu votaria qualquer É Natal. muito gostoso o Natal com sua Porque família. é mais uma coisa que a branquitude se apropriou, né, na verdade. É uma festa pagã, viu, galera? Tô em minoria aqui nesse momento. Tô É uma festa pagã. sentindo o racismo reverso. E aí, que eu aí justamente uma pergunta que eu vou fazer pra vocês... Essa é sua? Não é totalmente inédita, é relacionada. Tá. Mas eu já vou fazer a pergunta e já vou responder Tá o bom. que eu faria. É a mesma pergunta da máquina do tempo. Mas essa é uma pergunta Mas sua. mas é uma pergunta minha Tá. porque não é pra voltar pra sua própria vida. É pra escolher um momento da história. Nossa. E eu voltaria pra antes do cristianismo, Ah. pra conhecer a cultura pagã. Ah, jamais, Dimitri. Eu voltaria pra ontem. Eu vou querer desevoluir, meu filho, pra trás? Jamais. Não. Se eu pudesse... Eu sou uma pessoa só, Dimitri. Imagina que eu ia conseguir fazer alguma coisa por alguém sozinha. Imagina naquela época eu chegar, bum, morta. Em 5 segundos, morta. Não, jamais. Jamais, viu, galera? Eu não voltaria nada. Imagina, Dimitri, jamais. Que? Tá louca? Mas ele queria conhecer a cultura pagã, porque o Dimitri é pagão, né? Eu sou neopagão. Ah. E aí eu quero conhecer o tempo que as bruxas eram bruxas e eram livres. Não. E tu acha que tu ia ficar vivo por muito tempo ali? Tu juro, Não ô, sei. Dimitri. Não sei. Afeminadíssima, Dimitri. Tá doido? Talvez Jamais. com Mas essas talvez nessa pessoas fosse época, possível. antes da cultura que era contra, a época em que Será? as pessoas não binárias eram aceitas, era essa época. A bruxa era queimada, meu anjo. Mas Não, depois, antes das bruxas antes serem que- disso. Antes do cristianismo, antes das bruxas serem Antes disso. Nossa, sem luz, Dimitri, sem internet. Pelo amor de Deus. Não, Dimitri. Vai fazer a comida. Como? Vai caçar. Tá boa. Jamais. Eu não ia ter essa Eu paciência. sou carnívoro, eu não tenho problema com caçar. Gente, jamais. Porque, primeiro, eu sou preguiçosa ao ponto de... Imagina, eu ia morrer com facilidade, galera. Eu ia até morrer de fome, porque até eu guardar o babado, plantar ali, eu já ia estar morta. Haru tá participando aqui, não sei se ela tá aparecendo. Se você Talvez me o morder... rabo. Haru, vamos ali pro seu canto? Obrigada. Vamos? Lá.
lá. É, Tá na hora da sua comida? Ainda não tá na hora da sua comida, então fica de boa. Voltando aqui, Eu não desculpa. sei pra qual momento da época voltaria aqui pra mim. Acho que eu iria com você, hein, Dimitri. Vou com você, ia ser uma bruxona. Eu voltaria pra antes do ser eleito. E Pensei eu vou nisso pôr também. o pi nele, tá, gente? Que não vai ter o nome dele nesse canal e nesse videocast. Mas aí eu queria fazer diferente, eu queria acertar a facada. O amor, mas é exatamente por isso. Eu não ia nem de facada. Ah, eu fui pro hospital? Bom, eu vou te dar um veneno, querido. E vou virar assassina assim. Posso ser presa por tá falando isso? Não Mas sei. eu não falei o nome de quem. Mas é roteiro. Eu acho que assim, o plano ideal era invadir o hospital depois da facada Aham. Eu só ia e com ar. fazer Ó. ocorrer um erro médico. Gente, seringa Ele com tá ar. assim, tá assim. Seringa com ar. Seringa com Seringa acabou. com ar. Ai, nossa, não sabemos Um o que houve. beijão. Vamos mudar o ar É. aqui. Vai, próxima pergunta. Pelo amor de Deus. Olha, é outra hipotética Ai, incrível da Gabi. Gabi. eu não Gabi sei- Tio. Gabi Tio. Eu não Beijo, sei Gabi. pronunciar, desculpa. Beijos, Gabi. É tio. Tio. Tio? Se pudessem ser uma celebridade, quem gostariam de ser e por quê? Pode ser por causa de aparência, de valores, posicionamento político, enfim, o motivo é livre. Eu vou responder o que eu respondi antes pra ser honesta. Que eu levei na minha cabeça. Que eu trouxe questões pra Fernanda, gente. É, porque assim, você pensa. Eu ouvi uma pergunta dessa. Mas Bom, trocar agora, né? Trocar tipo agora, assim. Trocar agora. Tipo, uma pessoa. Aí vem o quê? Uma pessoa Tipo que aquele eu. filme da Glória Pires com Tony Ramos. Tipo, Isso, trocou de corpo. troquei assim. agora, nesse momento. Que é uma coisa assim, uma pessoa que eu admiro. Que eu falei assim, meu, como Tá. que será que deve ser a vida dessa pessoa, sei lá, por 24 horas? A Beyoncé. Aí seria isso. Tá. Aí já Olha, você levei. colocou por 24 horas, então eu vou pensar nessa mesma lógica. É. Por quem eu mudaria, então? Ui. Porque eu não tenho vontade de ser outra pessoa. Tipo assim, não tenho vontade de, ai, se eu pudesse De assumir ser. a outra vida De pro resto da assumir vida. outra vida. Não tenho essa vontade. É, mas não, eu assim, eu também tenho não tenho, curiosidade de, tipo assim, meu, como que será que deve ser a Beyoncé por um dia, sabe? Como será que deve ser a Britney Spears Gente, por um eu dia? ia querer experimentar uns privilégios aí. Então, provavelmente, eu trocaria de corpo, sei lá. É que assim, com bofe eu não ia querer mesmo, gente. Sinto muito. Talvez, sei lá, como é estar no corpo da Katy Perry por um dia, que é riquíssima, sabe? E tem um posicionamento bacana, é uma Sim. pessoa pró-LGBTQIA+, tudo mais. Eu De trocaria, verdade, assim. né? Não só. Porque assim, com a senhora Madonna, questões políticas é difícil com essa moça. Por mais que eu goste muito do trabalho todo que ela fez, entenda tudo que ela fez. Achei legal que você chamou de moça. Mas eu falei senhora antes, não falei? Falou. Assim, eu não- Mas é que eu acho legal, moça. Com a Cher já seria diferente. Com a Cher, Cher eu trocaria total. também. Só que aí eu fico pensando, será que tá saudável? Deve estar, né? Rico. Rico deve ser saudável. Mas enfim. É 24 horas. Eu acho que eu trocaria mais com a Katy Perry. Porque também tem o Orlando Bloom, né, gente? Então. Ah, eles Dá são pra casados? Uhum. Mulher, vazou as nudes deles juntos. Não pode ver, viu, gente? Você me mostra? Eu não tenho, galera. Imagina. Mas eu. aí entra um questionamento. Hum. Seria honesto, seria com um sexo com consentimento? Não falei que Você eu faria transando sexo no com corpo de ninguém, outra hein? pessoa? Não faria isso. Eu não falei que eu faria sexo com ninguém. Eu apenas falei que um Orlando Bloom tá ali junto com você. Eu vou estar do lado Dá um dele. Ele heads tá ali up pra ele. pertinho. De repente, pessoal, eu não sou tua mulher. Se Eu só quiser tô no chifrar corpo sua dela. mulher com a sua mulher, Chique. Gente, eu ia fazer a atuação sim, hein? Tá doido? Eu tô no corpo da pessoa, depois de 24 horas eu volto? Se liga. Jamais. Eu ia bem plena fazer a linhagem. Ele já ia perceber, porque o meu sotaque em inglês já não ia ser igual ao da Katy Perry, então beijão. Será que ia ser? Já ia voltar pro Harry Potter? Eu já ia fazer a personagem, agora eu sou uma francesa, fazer uma linhagem assim, sabe? E aí ele ia ficar, o que tá acontecendo? Aí, Katy Perry enlouqueceu. exato, aí pronto. E aí no dia seguinte, Katy Perry no manicômio, né? Bem plena. Agora, se fosse uma celebridade nacional, vai. não, eu quero perguntar uma coisinha pra você. Fala. Pergunta. Você trocaria? Vários bofs. Não, por um dia, não tem bofe nenhum. Ela Não, sempre tá com bofe. não, eu não trocaria não. Porque Eu acho a voz dela um pouco irritante. Imagina eu me escutar todo dia. Gente, eu não falei isso. Isso não vai pro ar, viu, gente? Vai dar um...
um barulho, porque assim, eu Você não não quero vai ser pôr? atacada por essas Tá. pessoas. Não, porque Eles são assustadores. Não, coloca, mas Os fãs dessa cobre o cantora nome são dela. os fãs dessa cantora são assustadores, eu falo mesmo. São. hein? Nacional. Fernanda Montenegro. Umas dores nas costas, já tá com dor nas costas agora, tá Há tranquilo. 24 Então. horas. De dor. Tá. Não, eu queria uma gravação, entendeu? 24 horas eu acho que eu passaria assim, sei lá, Olha, com a ninguém Thaís Araújo. Nossa! 24 horas sendo a Thaís Imagina do lado Araújo. do Lázaro. Nossa, exato, mulher. Eu só tô pensando nas coisas. Ninguém entendeu? perguntou Tipo, pra mim, mas uma pessoa nacional que eu trocaria seria a Duda Beat. Duda Beat. Na verdade, eu tô em conflito, porque eu queria, na verdade, encontrar com ela, né? Ah, tá. Duda Beat. Você ia tirar uma selfie e te mandar? Não, eu acho que eu ia O nosso deixar meu corpo ia contato. acontecer o quê? Eu ia fazer, sabe aquele Your Name? não Aquele sei. filme de animação japonesa? Uhum. Eu ia fazer o Your Name, eu ia fazer, Duda, eu tô no seu corpo, mas eu quero te conhecer, tá aqui ó, meu contato, meu nome. Passada. Ela trocaria com a gente, então, tipo, ficaria no corpo da gente, Acho a que pessoa? é, se for mais Nossa, imagina a Katy Perry no meu corpo, doidona. Aí, gente, Será não que queria ela faria? condenar ninguém ao meu corpo. Para, gente. Não que eu odeie meu corpo, mas tipo, imagina, você tá pegando uma pessoa que tem Ai, todos os Kate, se aproveita do meu privilégios, corpo, você vai viu, ter que Kate? ficar Que meu 24 corpo é babado, eu tô feliz com. Pensa que é só 24 horas. É, horas. Kate, arrasa com o meu corpo. Vamos pra next question. Vamos. Próxima pergunta. Eu gostei dessa ideia de fazer perguntas baseadas nas outras perguntas. Eu vou fazer mais uma pra vocês. Chique. A Hugo vai ter que imaginar uma pessoa perfeita, incrível pra ela. A Fernanda A Fernanda é o já tem? Pedrinho. Se Perfeita. você pudesse Eu, hein? escolher uma celebridade pro Pedrinho trocar, ou pra a sua pessoa ideal, o seu parceiro romântico, ter um corpo diferente, uma vida diferente, com quem que você gostaria de, tipo, ter um date? É o seu Mas namorado, eu posso mas ele ter. tá... Eu, meu relacionamento não é monogâmico, eu posso ter. Não, mas a graça é, tipo, por Mas com exemplo, famoso, você celebridade? pode pegar o Pedrinho no corpo da Angelina Jolie, Ah, é o Pedro, tipo assim, o Pedro É o- está no corpo de quem? entendeu? O Pedro, tipo, se fosse a mística, o Pedro é a mística, você pode fazer ele transformar o corpo dele em quem ele quiser. Bom, se eu Pedir, fosse, na verdade, pra ele. se eu fosse fazer sexo com a mística... Nossa, pera, um corpo. Eu tô pensando Nossa, eu só no super faria corpo. com a mística, gente, também, viu? É. Sem mudar Eu nada. não sei quem é a mística. É um personagem do X-Men que Ah, se é. transforma. No Tá. seu caso, a Ninfodora Tonks também serve. Tá, ok, entendi. O Pedrinho no corpo de alguém. Dúvida. Eu ia... Ai, nossa, é muito aleatório. Mas eu tenho um crush, que eu não sei, eu sou muito ruim com o nome, né? A gente já sabe Tá. disso. Sabe vai que cola? A dona da pensão. A dona da pensão. Eu tenho um crush naquela atriz, eu acho ela assim, Nossa, eu não... Ah, eu acho que eu sei quem é. lindíssima, Eu vou até belíssima. Eu acho ela muito sexy, eu acho ela muito, muito assim, sensacional. Eu tenho um crush nela. Não, mas é um crush assim. Não é uma queda, é um penhasco da Luísa Sonza. É a Abdala, Catarina Abdala. Isso, Catarina Vidal. Nossa Chique. senhora, se um dia ela ouvir esse podcast, eu não sei qual que é a sua orientação sexual, mas olha. A minha é todinha voltada pra você. Ó, cuidado, hein? Me balançando a pé. Você tem alguém? Nossa, gente, não sei, viu? Ai, a Indy Amor, de Nossa. Pose. De pose. Ok. É a Angel, não é? A Angel de Pose, isso é a personagem Angel. Gostei da pergunta. Vamos para a pergunta Próximo. das pessoas. Sim. Também é da Gabi Tio. Quais são as 3 primeiras coisas que fazem o coração de vocês pulsar mais forte quando conhecem alguém novo? O que te encanta, te inspira, te apaixona? 3 coisas. 3 coisas que faz alguém... o quê? Você se encantar. apaixonar por se uma apaixonar, pessoa. se encantar por uma pessoa. As 3 coisas, assim. As 3 primeiras coisas que faz a pessoa te saltar aos olhos, vai. A personalidade, eu acho que é uma personalidade que não seja egocêntrica.
Eu acho que isso é fundamental pra mim, porque se a pessoa só fala dela, eu perco total interesse. Posicionamento político, isso me agrada muito, porque é a certeza que eu vou estar ficando com uma pessoa que tenha, pelo menos próxima, ideias Sim. mais similares, né? E que a pessoa se sinta gostosa, eu acho que isso é fundamental. Nossa, sim. Quando a pessoa se sente gostosa é babado, gente. Nossa. Acho que é isso, as 3 pra mim. As minhas são parecidas, assim. E eu acho que isso independente do tipo de relação que eu vou ter com essa pessoa. Até amizade mesmo, assim. É posicionamento político. Isso é sem dúvida, né? Isso aí não tem como, gente. Tipo, a gente já tem que lidar com pessoas com posicionamentos, não é nem divergentes, é antagônicos, opostos. Se tem um posicionamento questionável, eu já fico... Exatamente. Um posicionamento político que não é, né? Que é tipo, que vai contra a minha existência e a existência dos meus. E das minhas. E minhas. Não tem como. Então, um posicionamento político é base pra se eu vou me relacionar com essa pessoa ou não, que eu tô escolhendo colocar na minha vida. As que eu não posso escolher, eu uso a minha paciência pra isso. Para as pessoas que eu posso escolher, eu não quero que gastar energia com isso. Então, posicionamento político. E aí eu acho que como a pessoa enxerga a vida, a maneira como ela olha pra vida, assim, sabe? Eu gosto de pessoas que são apaixonadas pela vida e tudo que vem com isso, assim, porque geralmente eu acho que pessoas apaixonadas pela vida são também pessoas apaixonadas pelas pessoas, por preocupadas em agir no seu dia a dia de maneira que deixe outras pessoas seguras, confortáveis e felizes. Então, a maneira como a pessoa enxerga a vida. Tá. E pessoas que amam o que fazem, independente do que fazem. Chique. Pessoas que amam o que fazem pode ser qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa mesmo, assim. Se ela tem uma paixão e ela consegue, né, dividir. Pessoas que se expõem, que se colocam, assim, de tipo, olha, eu gosto disso, e dividir o que ela gosta, eu fico completamente apaixonada, assim. Tá. Faz sentido? Faz. Let's go, Dimitri. Arrasou. Amizade tóxica existe e qual o momento do basta? Limite? Existe. Da Flávia Toita. O Dimitri tá aqui pra provar, né? Por quê? Gente, passada. Durante a gravação, não, amiga. Espero acabar, pelo menos não. Brincadeira, gente. Vai bloqueá-la. Aqui, ó. No ao vivo. Não, imagina. A gente subiu na escada rolante, eu falei pra ele, amigo, porque a gente morou junto, a gente não mora mais junto, a gente segue amigo. Né? Estatisticamente, você sabe quão fora da curva a gente é? Porque é comum, eu já ouvi muitas histórias das pessoas, tipo... Gente, eu confesso que eu só sou convencional, assim, realmente com pessoas que eu não consegui construir nenhum laço. Porque geralmente eu fico com... talvez não uma amizade, mas as pessoas sempre deixam alguma coisa em mim. E quando elas deixam, se elas voltam e elas não fizeram nada de ruim pra mim, eu consigo voltar da onde a gente parou. Sim. Mas enfim, só pra falar Essa que era não é qual era a tóxico. pergunta? Não, a Amizade pergunta é outra. tóxica. Se a amizade tóxica existe. Existe. Qualquer relacionamento pode ser tóxico. Uhum. Show. E qual que é o momento de dizer basta? O momento de dizer basta é quando basta. Eu acho que o momento de dizer basta é quando você perceber, porque senão você não vai saber e não vai conseguir falar basta. Se você percebeu que tá tóxico, você fala assim, ei, tá tóxico, beijo. Acho que é assim, né? Você percebeu que tá tóxico, porque se você não percebeu, você não tem como falar. Exato. Mas se você percebeu, tóxico, acho que eu vou comentar com essa pessoa, viu? Tóxico, viu? Então acho melhor um beijão. E eu acredito, assim, a gente tava até falando um pouco disso. Você acha que tem como salvar? Eu acho. A toxicidade? Difícil. Depende. Depende do que é tóxico. Era isso que eu ia perguntar, assim. Pra vocês, o que é um sinal que a amizade é tóxica? Se eu percebo que tá crescendo um terceiro olho, já... Um terceiro olho? Tipo... Entendeu? De inveja. Radioatividade, assim, nesse nível. Pra mim, o negócio ele começa a ficar tóxico quando os meus limites não são respeitados. Então, porque eu acho assim, ó, se você faz algo que cruza um limite meu,
eu tenho que te falar, isso aqui é um limite meu. Mas isso é intimidade também, viu, galera? Sim e não. Porque eu não tenho essa intimidade com qualquer pessoa, de, tipo... Se a pessoa... É por isso que você fala amizade, né? Amizade é intimidade. Então, assim, acho que Sim. entra nisso, sabe? Pra você poder falar. A gente vai conhecendo as pessoas, mas assim, se uma pessoa que você é amiga, você tá construindo uma amizade aí, independentemente do tempo, mas é que eu acho que quanto mais tempo, mais difícil da gente ou identificar ou conseguir tomar determinadas posturas e atitudes. Tá, entendi. Mediante isso. Então eu acho assim, é possível que ao longo de uma amizade onde as pessoas se transformam ao longo do tempo, que é um relacionamento longo, pode ser que algumas posturas que você tinha lá atrás, hoje pode ser tóxica pra mim. Se eu não te falo, você pode continuar fazendo sem saber que me faz mal. E aí a permanência disso vira uma toxicidade. Se eu falo pra você, olha, isso aqui não é legal, ou eu não gosto mais, ou eu nunca gostei, nunca consegui falar, tô te falando agora, e você insiste em fazer, eu não quero. Entendi. Entendeu? Por isso que eu quero, quando eu digo que eu acho que é possível de salvar, é nesse lugar. Não é tipo assim, a pessoa sabe... Mas e se a gente é a tóxica? Também, a gente pode deixar de ser tóxico. Tá, aí a gente tem que esperar a pessoa falar que tá sendo tóxica. Não é isso que a gente tem que esperar o outro falar. Não, mas se a gente não sabe, a gente tem que esperar. Não, exato. Se a gente não sabe que a gente tá sendo tóxico, quem é que vai avisar? É bem o que a gente tava falando Às hoje. vezes você pode até reconhecer que você está tendo... Níveis de amizade, gente. Se você quer muito essa amizade, eu acho que vale a pena. Se você tá tranquila com essa amizade, tipo, é uma amizade que durou, foi boa enquanto durou, aí eu acho que é isso. E a sua disponibilidade emocional no momento de, tipo, porque tudo é energia, né, que você despende. Não, eu quero despender essa energia pra ver se a gente consegue reorganizar isso daqui. Porque geralmente, eu acho que realmente isso acontece se a pessoa acaba por ter coisas tóxicas e a gente percebe depois e fala. Porque eu geralmente não continuo uma amizade com uma pessoa que eu já sinto que tem alguma coisa tóxica. Sim. O meu momento de basta, por exemplo... Alguma coisa forte, tá, gente? Não é tipo qualquer coisa tóxica, tá? Aconteceu isso recentemente comigo, a Fernanda já sabe. Eu não vou comentar quem, mas eu tinha uma amizade e eu deixei claro pra pessoa, não tô me sentindo respeitado, você me machucou, estou mal com isso. E aí a pessoa falou, tá bom, e seguiu com a vida dela. E aí assim... Pra mim não existe mais amizade a partir desse momento, porque eu já disse que eu estou machucado, que eu não me sinto respeitado por essa pessoa, e ela não se interessou em tentar resolver isso, ou qualquer coisa, entendeu? Ela simplesmente se afastou. E aí, a partir desse momento eu digo, não existe mais amizade aqui, porque... Se eu estou dizendo, comunicando pra você que você me machucou e você não se importa com isso... O que faz, né? Existe amizade? Eu não acho que existe amizade. Mas falar tá bom significa não se importar? Da maneira como aconteceu, sim. Então tá. Porque, gente, eu não sei do babado. Tipo assim, então tá bom. Tá, entendi. Porque, por exemplo, se a pessoa vem falar alguma coisa, tipo... É que nunca aconteceu, galera. Mas, não dizendo que eu sou uma ótima amiga, mas... Você é uma ótima amiga. Mas, tipo, da pessoa vir falar assim, olha, Hugo, eu não gosto quando você faz isso, isso e isso. Nunca aconteceu, gente, não sei nem como falar isso. Mas eu provavelmente ia tentar entender o que eu fiz. Porque eu não gosto de machucar as pessoas que eu gosto. Se eu apenas falo, tá bom. Ou é um tá bom, não vai mais acontecer. Ou é um tá bom, pode ir embora. E aí, com o meu tá bom, às vezes talvez a pessoa não tenha me entendido. Mas eu acho que se a pessoa não... Mas você tem que se fazer entender, né, também. Se você só falar tá bom, você deixa uma margem aberta. Mas se a pessoa não falar nada, como eu vou saber que ela não entendeu? Como assim? Não entendi. Tipo assim, se eu falar tá bom pra pessoa, e aí a pessoa não fala assim, mas tá bom pro quê? Você não quer mais continuar essa relação ou você vai mudar? Mas aí você acha que é a pessoa que tem que perguntar isso? Não, eu não acho, mas é porque eu seria uma pessoa assim, entendeu? Eu sou uma pessoa de respostas curtas, se não for pessoalmente. Pessoalmente eu provavelmente ia desenvolver. Sim. Porque aí eu tô sentindo a pessoa. Aí a gente chega num ponto entendeu? incrível porque que é a comunicação. Então, a online eu não sou uma comunicadora muito boa, tanto que as pessoas costumam falar que eu sou grossa online. Tipo, porque eu mando texto sem muito emoji, eu mando respostas rápidas.
E tenho tentado mudar isso porque eu percebi com pessoas próximas falando assim, Hugo, não fala desse jeito que não é bacana. E aí eu falei, mas gente, eu falei como eu falaria pessoalmente. Só que pessoalmente eu tenho uma energia e a pessoa tá Sim. vendo a minha exemplificação com gestos, com a forma que eu me expresso. No texto não tem isso, então eu tenho modificado Entonação é muito importante. a entonação. Gente, um segundo que meu nariz tá escorrendo. I'm back. Explica o conceito da quarta dimensão usando como exemplo o vídeo de Carl Sagan. Você sabe o que é isso? Não faço ideia do que vocês estão Eu falando. também não. Então é isso. Vamos teorizar o que é a quarta dimensão. Repete a pergunta rapidinho, só pra ver se eu vou responder qualquer coisa, hein, Bagriele? Bagriele? É Gabriel o nome dele. Gabriele. Explica o conceito da quarta dimensão usando como exemplo o vídeo de Carl Sagan. Não vimos esse vídeo, também não vamos ver nesse momento. Carl Vamos? Sagan é branco? Se for, eu não vou perder meu tempo não, viu, querida? Porque assim, vamos falar a verdade? Ninguém precisa, né? É bofe branco. É um bofe branco. Então deixa pra lá, viu, querida? Temos uma última pergunta? Uma última pergunta minha, É, passada. representando todos os ouvintes do podcast. Vocês querem falar todos os A LGBTs, pergunta o é- povo animado. Quais são as suas expectativas e planos para a próxima temporada? Ui! Nossa, expectativas, planos. Planos, temos mais planos do que expectativas. Eu não sei, você tem expectativas? Quais são Eu as suas tento não criar muita expectativa sobre nada. Eu também. Porém, a minha expectativa é comigo mesma. Então eu tô pensando. Comigo mesmo. Que fala, Comigo eu acho. mesma. Mesma não, É, não tá comigo certo Tá, português, não. Comigo Não. mesma? comigo mesma. Acho que não. Sim. Enfim, português, pessoas de português aí. Que vocês entenderam a mensagem, galera. Isso que importa, eu, hein? Sempre falei no feminino. Não sei se tá certo. Foda-se. Ai, Mas desculpa, não enfim. pode. E. O que eu tava falando? Você tava falando que você procura não criar expectativas. Isso, eu coloco elas mais em mim. Então, tipo assim, eu espero que. E aí, quando você espera algo, é essa a expectativa, galera. Eu espero que eu consiga me doar mais na questão de divulgar o meu próprio trabalho. Então, assim, divulgar melhor o podcast. Eu tava conversando ontem e descobri que tinha pessoas que eu tenho de próximas que não sabiam que eu tinha um podcast. E aí eu falei, será que é meu ou é dessa pessoa que não me acompanha direito? Mas eu acho que pode ser também das duas pessoas, Sim. entendeu? E aí eu fazer melhor isso, divulgar melhor o trabalho que eu faço. Acho que as minhas expectativas, de um modo geral, para além do meu trabalho do podcast, é isso aí mesmo. De organizar mais como eu vou me colocar no mundo, nas redes sociais, porque é necessário, não tem como fugir. Uhum. E eu acho que eu acho que isso cabe mais nos planos que a da permanência, não da insistência. Não, Porque pra mim não tem insistência, né? Pra mim é não gostoso. É Então, gostoso. E é de ter uma paciência mesmo, assim, porque eu tô colocando uma coisa na minha cabeça que eu quero descobrir de fato, e tenho descoberto o que eu gosto de fazer. E eu quero ganhar dinheiro com as coisas que eu gosto de fazer. sim, se possível profissionalizar, né? Profissionalizar. Porque isso, até o momento, por mais que a gente veja como um trabalho, a gente não ganha nada fazendo isso aqui em questões de dinheiros. Dinheiro. Mas se for possível tornar isso em dinheiro, é muito melhor, porque isso... Gente, não tem como falar que não, mas o dinheiro incentiva também. Porque a Claro. gente se sente... O dinheiro ajuda no bem-estar e todas essas coisas. Então, se a gente tá bem, a gente consegue gravar uma coisa que é prazerosa pra gente. E poder investir. Por exemplo, Também. esse microfone, quem prestou pra gente foi o Pedro. Feliz aniversário Feliz novamente. aniversário, amor! Nossa, isso aqui vai estar daqui a 2 semanas. Mas tudo bem. Ele vai assistir e vai ficar feliz. Mas é seu aniversário hoje. E que eu ouvi recentemente o primeiro episódio, gente, é bizarro a diferença, né, de áudio. Então, dá vontade, assim, de investir mesmo pra gerar uma qualidade maior, Sim. né, e poder expandir, sei lá, Até porque- pra trazer as pessoas, até gente, pra trazer porque pessoas, a gente ainda vive num mundo que tá babado, tipo, de se encontrar, tem coisas que não dão. Então, até pra poder ter equipamentos melhores pra gente poder ter convidados, entendeu? Sim. Tipo assim, vai gravar online,
A gente queria ter mais qualidade pra poder gravar online, entendeu? E eu acho que é uma questão, gente, a gente vive nesse mundo, né? Então, se a gente não ganha dinheiro com isso, a gente precisa tirar a nossa renda de uma outra maneira. Então, o E no momento espaço... eu não tenho renda. E, Aquelas e o espaço que isso vai ter na nossa agenda, a gente faz a cada 15 dias, porque também é um... Porque tempo é dinheiro, galera. Possível, Tempo é exatamente. dinheiro, A gente viu? investe o nosso tempo naquilo que também vai dar um retorno financeiro, porque a gente precisa comer, pagar aluguel. Então, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho pra mim que é tipo, as coisas que eu gosto de fazer vão me gerar. Que assim, mesmo que vocês não foram contratados por uma plataforma, mas existe Apoia-se, então são coisas que a gente pode criar futuramente. Quando a Sim. gente perceber também que existem pessoas que ajudariam a gente a criar esse projeto junto com a gente, entendeu? Porque aí deixa de ser só eu Nossa. e Fernanda criando. É realmente trazer as pessoas a participarem, participar das gravações, e são coisas que isso pode também contribuir pra alguém, sei lá. Patrocínios também de algumas marcas que comuniquem de fato com aquilo que a gente pensa. É, São marcas, também. já sei, vejo que são marcas menores, com certeza. Porque a Sim, gente não compactua com. tem bastante gente que não vai Mas isso só também acontece com maior número de ouvintes e engajamento. Então, gente, compartilhem. dar. Temos? Temos. Então vamos pra parte de indicações, galera, que a gente não vai perder o episódio não, porque a gente sempre tá indicando alguma coisa aqui. Posso começar? Pode. Eu quero indicar pra vocês, gente, uma série. E dessa vez eu não vou vir com pencas de questões LGBTQIA+, que eu sempre trago. Eu sei que a gente tá no mês de junho, seria importante, mas eu já faço isso em todos os outros episódios. Então assim, escutem os outros episódios que vocês vão ver todas as indicações. Eu sempre tento trazer alguma coisa que seja relacionada à nossa população. Mas hoje eu quero falar sobre Shining Girls. É uma série da Apple TV Plus com o Wagner Moura e com a Elizabeth Moss, que faz The Handmaid's Tale. Se vocês não assistiram, também é Nossa. muito boa. E essa série é com base num livro, né, num best-seller. Eu não quero contar muita coisa dela, porque senão eu vou dar spoiler. Então, tipo, basicamente, a Elizabeth Moss interpreta uma pessoa que trabalha no jornalismo, o Wagner Moura também, e eles estão desvendando juntos uns casos aí de assassinato, de uma pessoa que tem cumprido um papel de assassino, mas não necessariamente só assassino. E aí é muito interessante, é uma série com fantasia também, então não é só a pura realidade, nem nada assim. É muito interessante. Infelizmente ela não tá ganhando tanto destaque aqui no Brasil, eles não estão divulgando muito bem, mas é o que a Apple TV faz, né? Ela nunca divulga muito bem aqui, ela divulga mais fora. Mas enfim, assistam se vocês puderem. Qualquer coisa, joga naquele programinha lá que eu já indiquei nos outros episódios, que é tudo. E vocês vão adorar ver o Wagner Moura, gente. Ele tá muito legal. E ele não interpreta assim uma pessoa... seria bacana também, mas ele interpreta realmente uma pessoa brasileira, né? Então Legal. é muito interessante ver ele ali. Além de tudo que ele é gato. Sim, ele tá muito bem na série, gente. A série é muito divertida de assistir. A minha indicação eu tenho aqui, eu vou pegar. Peraí. Ô, passada. Bom, gente, esse aqui eu roubei do Pedrinho. Peguei emprestado lá. Que é All About Love, da Bell Hooks. Eu não sei como que é. Quer procurar aí pra mim, Jimmy, como que é esse em português? Porque eu tô lendo em inglês mesmo. Tava lá na prateleira do Pedro. Avisa que é ela, querida. Bilíngue. Mas, ó, pra quem tem um nível básico, assim, de inglês, eu achei super acessível a linguagem dela em inglês mesmo. É uma outra palavra que eu não sei, mas pelo contexto é super possível de compreender. Quem tá querendo treinar também é bom. A Pra quem tá tradução querendo- é tudo sobre amor Tudo mesmo. sobre amor mesmo. Então, da Bell Hooks, maravilhosa. E eu tô indicando esse livro pra todas as pessoas que eu tenho visto desde que eu comecei a ler. Fazia tempo que um livro não me deixava assim tão engajada. Eu indiquei, antes desse teve aquele lá, né, do Pedagogia da Encruzilhada, sobre Exu também, que me deixou assim, querendo ler, e esse aqui mais ainda do que aquele, porque ela vem falar sobre, eu ainda tô no começo, e só o começo já é assim, Iconic, legendary. icônico e legendário.
Eu li 49 páginas e o que eu tô entendendo que é pra onde ela vai, eu tô lendo aqui atrás, é que ela me dá a impressão de que ela vai defender ao longo do livro, assim, que o amor, a gente tem que começar a ver mais o amor como um verbo e não como um substantivo. E que porque a gente não define exatamente o que é amor, a gente acaba abrindo espaço para que as pessoas confundam amor com negligência, com abuso. Essa história de homens amam de um jeito, mulheres amam de outro, faz com que principalmente as mulheres aceitem coisas que a gente não deveria aceitar. Só que ela vai para além, ela não fica só na questão de relações sexo-afetivo, romântico. Ela fala sobre família, ela fala sobre criança, como que a gente entende o amor, e é muito, muito, muito legal ela defender, assim, a gente precisa definir, sim, o que é amor. E ela coloca também que onde há negligenciamento e abuso, não existe amor. Ainda que em alguns momentos possa existir afetos e momentos de cuidado e de carinho. Mas onde existe negligência e abuso, manipulação, humilhação, não existe amor. E eu achei isso muito forte, ficou muito na minha cabeça, porque isso fala tanto... Onde a gente aprende isso? Família. E aí a gente leva pra onde isso? Nas nossas relações. Tanto amizade, quanto românticas. E aí eu comecei aqui a parte que ela vai falar das crianças, que ainda é surreal. É um livro assim, gente, que... Eu não sei como que ela vai desenrolando. Ela começa de um jeito, ela vai... Parece bem assim o jeito como a gente... Constrói nossas conversas. Constrói as nossas conversas, só que de muito organizado. E ela é inteligentíssima, né? Assim, ela é incrível. E não é pesado. Que show. Ela consegue falar sobre isso de uma maneira que... Enfim, ela fala o amor mais como verbo e não como substantivo, que amar é uma escolha. E eu acho que... Já que a gente tá em junho... Importante, lembrar. Importante. Apesar de que, gente, eu posso falar outra coisa que surgiu na minha cabeça? Tava vendo uma propaganda de uma marca, eu não vou falar o nome da loja, mas é uma loja de roupa. Tava escrito assim na vitrine, mês do amor. Gente, assim, a população LGBT não tem que ser respeitada, não, porque existem 1000 formas de amar, porque dentro da sigla não é só sobre quem a gente ama, é sobre a nossa existência, e a gente não deveria pautar só sobre a questão do amor, entendeu? Porque pessoas heterossexuais, heteronormativas, elas são respeitadas não porque elas amam, só pela existência delas. Então essa patifaria aí de ficar também falando que é o mês do amor, não é o mês do amor, não. Tava escrito assim, mês do amor. Não é o mês do amor. Não é, gente, é o mês do orgulho. Não é mês do amor, tá? Marcas aí. Se for de amor, é amor próprio. Passada. Nossa, e com isso a gente fecha, né, gente? Gente, então a gente vai fechando por aqui. Fernanda. Agradecer primeiro ao Jimmy. Jimmy, quais são suas redes sociais? Não, melhor não. Melhor não? Porque eu não quer? lembro. Dimitri é sigilosa. O Jimmy Gabriel no Instagram. O Jimmy Gabriel no Instagram. No Instagram mas aí eu já não lembro o resto. Né? As minhas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Fernanda Toito. E as minhas redes é @udoodle, HUDOODLE, em praticamente todas as redes sociais. As redes do podcast Fernanda são... Pod Perspectivas. POD Perspectivas. Gente, sigam a gente no Twitter e no Instagram. E no YouTube agora, né, que a gente vai criar o canal. Mesmo, passado. E vocês estão vendo a gente aqui, gente, neste canal. Então se inscreva aí, curta, comente o que vocês acharam. E, por favor, compartilhe com seus amigos. Ativa o sininho. Depende, galera, porque eu, por exemplo, não tenho notificação no meu celular, mas é sobre isso. Eu também não. Mas se você tem, ativa o sininho pra você receber e não perder nada. E aí depois a Hugo grava uma coisa essa pras pessoas que estão em plataformas só de áudio. Qual que é o canal do YouTube? Porque a gente ainda não criou. Isso, gente. A gente vai tentar fazer com que seja Pod Perspectiva, só que só depois de 100 inscritos que pode definir isso. Então, por favor, vão lá no nosso canal e sigam a gente pra gente colocar a barrinha, tipo youtube.com/pod
Perspectivas ainda não acontece, mas quando a gente tiver 100 inscritos, isso vai poder acontecer. Exatamente. Ok. E aí a gente avisa vocês quando que começa a segunda temporada, mas é breve, não vai demorar muito não. Siga a gente nas plataformas de streaming, principalmente Spotify, que é onde a gente está no momento, mas em breve isso mudará e a gente estará em todos os outros lugares. Caiu a água da Fernanda enquanto eu falava, mas é sobre isso. E tá tudo. E não esqueçam de dar nota. No Spotify dá pra você dar nota, gente. Não esqueçam de dar notinha ali, 5 estrelinhas, ou o que você quiser dar, porque você tem que sentir o que você tá sentindo, né? Mas E fala isso. com a gente, né, também. Isso. E clica nesse sininho que tem também no Spotify pra você receber notificação, se você tiver notificação no celular, dos episódios que saírem, porque o nosso podcast é quinzenal. Essa é a primeira temporada, mas muito em breve vai sair a segunda temporada. Não pense que a gente vai ter um tempão de ato, não. É bem curto e logo a gente volta. Beijos! E obrigada a todas as pessoas que estão com a gente desde o primeiro episódio. O apoio de vocês é Sim, gente. incrível. Por sinal, o nosso primeiro episódio, como sempre, né, é o mais escutado. Mas a gente fica muito feliz quando as pessoas continuam e têm continuado, felizmente. É isso. Obrigada, beijos. Beijo, gente! Tchau! Perspectiva. Perspectiva.